E se eu te dissesse que a gente está vivendo o fim da poupança? Pois é. Recentemente, o Tesouro Direto anunciou um novo título, o Tesouro Reserva, com aplicação mínima de R$1 e liquidez em 24 horas por dia, que talvez seja até agora a melhor alternativa à caderneta de poupança e que rende muito mais. Para entender tudo isso, presta muita atenção aqui nesse vídeo, onde o meu sócio, Filipão, planejador financeiro CFP, vai te explicar tudo sobre a poupança e como é que ela funciona atualmente. O que é o tal do Tesouro Reserva e se ele é uma boa opção para ti, e se realmente é o fim da poupança como a gente conhece, e o que você pode fazer para preservar e multiplicar o teu patrimônio da melhor forma possível. Então presta muita atenção. Se você gostar desse conteúdo, já deixa o like, te inscreve aqui no canal do Clube do Valor e bora pro conteúdo. Boa, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui é lembrar um pouquinho juntos como é que é a história dessa senhora de idade chamada caderneta de poupança no nosso Brasil. Porque, afinal de contas, praticamente todos os brasileiros sabem do que se trata a caderneta de poupança, mas para a grande maioria das pessoas ela já está mais ultrapassada, ou pelo menos deveria estar. Só que quando a gente vai olhar a realidade atual da poupança, a gente vê uma coisinha um pouco diferente aqui. Por mais que o dinheiro continue saindo desse investimento nos últimos anos, em 2025 saíram 85 bilhões, o fato é que ainda tem muito dinheiro investido na poupança. Nesse momento, no fechamento de 2025, foram 1 trilhão e 22 bilhões de reais investidos na poupança. Para você ter noção, isso aqui é dinheiro suficiente para comprar 2 vezes a empresa Petrobras, uma das maiores do nosso Brasil. E inclusive, se a gente olha para o histórico de saldo total de dinheiro investido na poupança, a gente vê que esse número ele cresceu pra caramba ao longo das últimas 2 décadas, saindo da casa dos 62 bi ali em 1995 para mais de 1 tri, que é o fato que a gente vive agora. E aí de 2020 para cá, esse saldo ele não tá aumentando, mas também não tá caindo, tá um pouco mais estabilizado. E aí aqui a gente tá olhando praticamente 30 anos de histórico da poupança, mas na verdade ela começou bem antes disso tudo. Existem alguns artigos da própria Caixa Econômica Federal contando um pouco mais da história desse título tão conhecido de investimentos. A criação, a origem da poupança data lá de 1861, que aconteceu quando foi criada pelo imperador da época, Dom Pedro II, no decreto 2723, a Caixa Econômica da Corte, junto com o Monte de Socorro, 2 coisas diferentes. Naquela época, o principal intuito do até então governo brasileiro era começar a liberar crédito para a população brasileira, principalmente de renda média baixa e renda baixa. E esse crédito era feito através do conhecido Monte de Socorro, um sistema de penhor que a então Caixa Econômica da Corte organizava, onde eu, por exemplo, poderia pegar uma joia da minha família, que custava, sei lá, 100 mil contos de réis, ou a moeda da época, e aí eu deixava essa peça de joia ali sob custódia da Caixa Econômica da Corte e eu recebia, em troca disso, uma liquidez imediata, dinheiro na minha mão para eu usar como eu quisesse. A Caixa costumava liberar mais ou menos 80% do valor do bem em espécie, em liquidez. E aí, além da primeira iniciativa de crédito, veio também a primeira iniciativa de poupança. Surgiram os primeiros depósitos remunerados para a população média e baixa renda. E a ideia principal ali era incentivar o hábito de economia, oferecer um lugar seguro, garantido pelo governo imperial, para guardar mesmo que pequenas quantias financeiras. E cada um desses investimentos tinha uma rentabilidade fixa de 6% ao ano. Esse foi, inclusive, o primeiro passo da Caixa Econômica Federal, como a gente conhece hoje. E aí o tempo foi passando e durante décadas a poupança foi ganhando um apego e um renome muito forte na população brasileira. Ela era vista como uma ferramenta de fortalecimento moral e de disciplina individual, um caminho diferente para quem quisesse realmente começar a aumentar suas riquezas ao longo do tempo. E foi já naquela época que surgiu o termo pé de meia, que a gente costuma usar de forma corriqueira até hoje. Que era basicamente você conseguir construir uma reserva grande o suficiente que te rendesse juros para que você tivesse uma aposentadoria minimamente mais tranquila. Só que daí o tempo foi passando e a população começou a perceber que essa rentabilidade da poupança na época de 6% ao ano, ela na verdade era somente nominal. A inflação acontecia ao longo da economia e muitas vezes esses 6% não era suficiente nem para corrigir essa inflação. Foi então que em 1964, depois que foi instaurada a Lei 4.380, foi colocada uma correção monetária para a poupança. Ou seja, ao invés de render somente 6% ao ano, a poupança passou a render inflação mais 6%. E naquele mesmo ano, um outro momento histórico muito importante para o nosso contexto atual aconteceu junto. A rentabilidade da poupança foi atrelada diretamente ao crédito imobiliário do Brasil. Ou seja, a quantidade de dinheiro aplicado na caderneta de poupança começou a servir
servir como financiamento para a construção imobiliária do nosso país. Inclusive, uma curiosidade sobre essa história, a caderneta de poupança tem esse nome porque ela era realmente uma caderneta, como essa que está aí na tela para você, onde ao fazer depósitos ou retiradas da sua conta, você tinha literalmente a quantia, um nome e uma assinatura registrada em papel. No final do dia, você saber quanto você tinha naquela conta respectiva. E aí, se a gente for analisar esse contexto, isso era o ano de 1964. Não é tão distante assim. Provavelmente seu pai, seu avô, seu bisavô viveram nessa época. Se a gente for ser bem frio e calculista, uma aplicação com a rentabilidade de inflação mais 6, hoje em dia seria bom pra caramba no mercado. Basta ver quando o Tesouro IPCA bateu o IPCA mais 6, que não é em todos os momentos. O mercado como um todo já foi querer ir atrás de uma rentabilidade como essa. Então a poupança, ela foi responsável por colocar esse marco no inconsciente brasileiro de que inflação mais 6 é uma taxa positiva. Só que aí isso não continuou assim por muito tempo. Depois dessa era de atribuir ao crédito imobiliário o recurso da poupança, a gente viu a terceira época da poupança começar. Foi lá em 1991 que, com o plano Collor 2, o governo criou a chamada TR, a taxa referencial, e ela passou a substituir os índices de inflação na rentabilidade da poupança. Ora, desde então, no começo da década de 90, a poupança deixou de render inflação mais 6 para render TR, taxa referencial mais 6. Só que o grande ponto é que essa TR hoje, a taxa referencial, ela normalmente é muito baixa. Atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, ela está no acumulado de 1,96% nos últimos 12 meses, o que dá 0,12 ao mês. E foi de lá até então que a gente chega na regra da poupança atual, onde para momentos em que a taxa Selic está acima de 8,5% ao ano, como é o caso que a gente vive nesse momento, a poupança rende 0,5% ao mês mais a TR. E assim a gente vem lá da criação da Caixa Econômica até os dias de hoje. E é justamente aqui que o principal problema da poupança aparece. Por mais que no inconsciente brasileiro essa aplicação seja muito positiva, porque ela fez muito bem para os nossos antepassados, o fato é que quem mantém o dinheiro lá hoje e vê a rentabilidade mensal na casa de 0,5%, 0,6%, depois que começa a conhecer um pouco mais sobre o mercado financeiro, entende que não faz sentido nenhum continuar numa aplicação como a poupança, sendo que outros investimentos ainda mais seguros entregam rentabilidades atuais acima de 1% ao mês, como é o caso do nosso próprio Tesouro Selic nesse momento. E é essa consciência que tem feito boa parte dos investidores migrarem da caderneta de poupança para investimentos que fazem mais sentido. E o principal problema da poupança não é só a baixa rentabilidade, ela tem dificuldade de liquidez, uma vez que ela só tem rentabilidade nos investimentos uma vez por mês, na famosa data de aniversário. Ou seja, se você fizer uma aplicação na poupança hoje, no dia 6, enquanto eu gravo esse vídeo, e fizer uma retirada dessa tua caderneta no dia 5 do mês que vem, você vai perder todos esses dias de rentabilidade. Além disso, a poupança não conta com proteção contra a inflação, já que, como a gente viu, a taxa referencial ela acaba sendo muito baixa. E aí, assim, muita gente passou a usar o Tesouro Selic, que é atrelado de verdade à nossa taxa de juros. E aí, nesse momento, a gente chegava no contexto atual, no contexto do final de 2025. Menos risco numa aplicação, maior rentabilidade. Só que aí o ano de 2026 entrou e já chegou com ele outras novidades. Ao começar a investir no Tesouro Selic, boa parte dos investidores começou a enfrentar outro tipo de problema. O primeiro deles é que o investimento mínimo nessa aplicação é de R$ 182,55 nesse momento em que eu gravo. Isso quer dizer que para você fazer aporte no Tesouro, você precisaria de múltiplos desse número. Você compra uma cota a R$ 182, duas cotas com mais 182 e você sempre precisava ficar preso a essa quantia de número. Além disso, a liquidez do Tesouro Selic deixa muita gente presa. Por exemplo, se você tem dinheiro no Tesouro Selic e você pede um resgate dessa tua aplicação no sábado à tarde, porque o motor do teu carro bateu, você precisou, através de uma emergência ali, pagar o conserto do teu carro, você não vai conseguir ter acesso a esse dinheiro antes da segunda-feira. Então você vai ficar sábado, domingo e uma parte da segunda sem receber essa quantia. Quando a gente fala de investimentos para reserva de emergência, por exemplo, uma liquidez que vai estar ao teu lado em feriados e em fim de semana é muito ruim. Aí nesse contexto inteiro, o Tesouro Direto lançou o seu novo título para resolver esses problemas de uma vez por todas. E aqui a gente vê um artigo da B3 explicando mais detalhes sobre isso, onde a definição desse novo papel recebeu o nome de Tesouro Reserva, já para deixar muito claro qual é o intuito dele. E a primeira coisa que a gente já se dá conta aqui é
a rentabilidade desse título, que também é atrelado à Selic. Ou seja, ele vai render praticamente a mesma coisa que rende o Tesouro Selic. E aqui entram algumas características desse título. A primeira delas é a possibilidade de investir de R$1 em R$1 desse título aqui, já que o valor unitário do título é de R$10 e o sistema permite essa aplicação mais baixa ainda, de R$1 em R$1. Além disso, a parte mais inovadora, uma plataforma que funciona o tempo inteiro e tem uma liquidação via Pix, onde vai ser permitido negociar títulos públicos fora de horários comerciais e também aos fins de semana, feriados. Ou seja, na hora que você quiser resgatar o dinheiro que está nessa aplicação aqui, você vai receber através de um Pix na sua conta. O que, inclusive, reduz o tempo entre a ordem de compra e venda e a efetivação da transferência dos recursos. Por fim, esse novo título tem mais uma característica que é bem interessante. Ela não vai estar sujeita à famosa marcação a mercado, aquele mecanismo que muitas vezes faz com que os títulos do Tesouro Direto variem para cima ou para baixo dentro de um dia ou uma semana específica. Ou seja, em resumo, o teu dinheiro vai sempre estar subindo, jamais ficando de lado ou caindo. E aí, próxima pergunta, quando é que esse título vai estar disponível? Ainda não está para todo mundo. Essa novidade é prevista para o final de março e faz parte de uma reformulação mais ampla do Tesouro Direto, tendo como principal característica essa possibilidade de comprar e resgatar a qualquer hora do dia. Ou seja, o que a gente consegue entender até aqui é que é uma aplicação muito simples e muito boa, principalmente para quem ainda tinha dinheiro na poupança com qualquer razão que fosse, agora não tem absolutamente mais nenhum motivo para manter o dinheiro lá. Matematicamente falando, a poupança ela simplesmente acaba aqui. Mas o fato é que ainda existe uma quantidade gigante de dinheiro e vai levar um tempo para essa consciência passar para outros tipos melhores, como é o caso. Inclusive, na minha percepção, o que pode acontecer daqui para frente é que se esse sistema de liquidação 24 horas que o Tesouro está querendo implementar acontecer de fato, esse Tesouro de Reserva, ele provavelmente vai substituir o Tesouro Selic do jeito que a gente conhece, já que as características deles dois são muito parecidas. E aí, beleza, a gente chega até aqui e a principal pergunta do vídeo é: Felipe, será que esse Tesouro Reserva funciona para o meu caso? Faz sentido comprar a partir daqui? Bom, para te responder isso com clareza, eu vou te mostrar o mesmo método que a gente usa aqui no Clube do Valor, que nos faz sempre saber qual é o melhor ativo para a gente investir. É o que a gente chama de Fórmula 1.5+ de investimentos, que basicamente diferencia os teus investimentos a depender dos teus objetivos financeiros. Ou seja, se você tiver um objetivo de curto prazo para realizar no espaço de 1 ano, você vai trocar de carro, vai comprar um celular, vai pagar um casamento, a tua reserva de emergência. Esse teu plano, ele deve ser de curto prazo. Se ele for de médio prazo, são aqueles com horizonte de 2 a 5 anos. Aí pode ser uma viagem mais cara, uma formatura. E por fim, existem os objetivos de longo prazo, com mais de 5 anos para serem realizados. Aí sim, juntar dinheiro para comprar um imóvel ou a tua própria liberdade financeira. A partir disso, a Fórmula 1.5+, ela fica muito mais clara. A parte 1 dessa fórmula define onde você tem que investir aplicações que são de curto prazo. E basicamente, o teu principal objetivo é procurar ativos que não tenham nenhum risco, que sejam de renda fixa com característica pós-fixada, ou seja, que sejam atrelados à Selic ou ao CDI. É aquele tipo de aplicação que sempre está rendendo um pouquinho para cima, mas nunca para baixo. E principalmente uma aplicação que tenha liquidez diária, que te permita ter acesso a esse patrimônio a qualquer momento. Ora, então, a partir da Fórmula 1.5+, fica muito claro para a gente que para qualquer objetivo de curto prazo, o Tesouro Reserva ele serve muito bem. Ele vem para agregar em outras aplicações que já existiam, como o CDB de liquidez diária, que você também tem acesso o tempo inteiro através de bancos, como as próprias caixinhas do Nubank, que tem uma rentabilidade 100% CDI, e você também tem acesso imediato. Então, se esse for o teu objetivo, se for recompor a tua reserva de emergência porque você estava na poupança ou porque você estava no Tesouro Selic, essa aplicação aqui ela é fantástica. Agora, ela não serve para planos de médio prazo, de 4, de 5 anos, e ela também não serve para planos de longuíssimo prazo, de liberdade financeira. Aí, nesse caso, você até pode continuar investindo na renda fixa, mas vão existir ativos que tenham uma rentabilidade ainda mais alta, com um pouco menos de liquidez. E em casos de estratégias de longo prazo, manter o seu dinheiro ou boa parte do seu dinheiro em um título todo rendendo somente a Selic, 100% do CDI, aí sim é deixar muito dinheiro na mesa. Então a resposta certa de quando usar esse ativo vai depender do teu caso, mas sim, é uma aplicação muito positiva. Agora, se você investe para o longo prazo e ainda está com uma boa parte do teu dinheiro no Tesouro Selic, na caixinha do Nubank, atrelado ao CDI, aí o que está acontecendo com você é algo parecido com isso aqui que está na tua tela. Enquanto uma pessoa com uma carteira muito bem diversificada em investimentos de longo prazo de verdade, uma rentabilidade muito acima da média, você estaria parecido com essa linha cinza aqui, que é exatamente o que rendeu o CDI no mesmo período. Em boa parte dos casos, essa diferença aqui é o que faz você se aposentar 10 anos mais cedo, 15 anos mais cedo muitas vezes. Então, se você quer aplicar uma estratégia de investimentos para a tua carteira que realmente te faça ter rentabilidades acima da
da média sem precisar correr riscos desnecessários, aí o que você está precisando é de um novo plano de investimentos para sua carteira. A gente aqui no Clube do Valor resolveu pegar todo o nosso conhecimento para montar um novo plano de investimentos para você daqui para frente, para que você possa assim chegar até a dobrar o teu potencial de retorno sem correr riscos desnecessários. Então, se você quer receber esse novo plano de forma totalmente personalizada, clica num botão aqui embaixo, se inscreve, porque isso vai mudar completamente o teu futuro financeiro daqui para frente. Dito tudo isso, eu te mostrei de onde é que veio a poupança, como é que ela rende, o que é que acontece, que título novo é esse e para quem é que ele funciona. Para você continuar assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro bem similar a esse e eu, Felipe Almeida, te espero no próximo vídeo.